Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marco Júnior e nós vamos dar então continuidade à nossa aula de História. Na última aula nós falamos aí um pouco sobre as terras indígenas. Estamos falando aqui neste capítulo 3 sobre o direito à terra, né? E aí nós vamos falar sobre alguns grupos sociais. Já falamos sobre os indígenas e hoje nós vamos falar então sobre os quilombolas, né? Quem eram os quilombolas, o que são os quilombolas, né? Como está a questão do direito à terra desse grupo social chamado quilombolas. Nós vamos aprender um pouco mais então sobre os quilombolas, tá certo? Aqui na página 247, nós temos aqui logo uma imagem, né, que dá início aí à nossa discussão. Essa imagem aí seria do Zumbi dos Palmares, uma imagem que representa Zumbi dos Palmares, que foi líder, né, aí do Quilombo dos Palmares, né, Quilombo dos Palmares, que está localizado ali no estado de Alagoas hoje, né? Então esse quilombo foi um dos maiores quilombos, né, que já existiu. O Zumbi dos Palmares foi o último desses líderes desse quilombo, tá certo? E representou, né, toda uma resistência dos escravos contra esse sistema de escravidão imposto aí pelos portugueses, tá certo? Essa imagem ela representa Zumbi dos Palmares, no entanto, não é uma imagem real, ele realmente não era assim, né? Não temos aí uma fotografia real de como seria o rosto de Zumbi dos Palmares, mas essa imagem, então, foi feita vários anos depois da sua morte, né? Em 1927, então, para representar aí o que seria, então, o Zumbi dos Palmares, tá certo? Nós vamos pegar aqui uma base na leitura sobre os quilombos. Além dos indígenas, outro povo brasileiro tem um direito histórico às suas terras, são os quilombolas. Como já estudamos, os quilombolas eram comunidades de africanos e afrodescendentes que fugiam da escravidão e se refugiavam nas matas e em regiões distantes das grandes cidades e fazendas. Lá eles organizavam suas próprias aldeias, onde plantavam, caçavam e moravam. Alguns quilombos comercializavam lenha e produtos de cerâmica para vilas ou propriedades rurais próximas. Os quilombolas se organizavam de forma muito diferente do restante da sociedade brasileira. Então, assim, pessoal, aqui nós já temos um conceito do que seria do que seria essa comunidade quilombola, né? Bom, na época da colonização, os negros, né, as pessoas que foram escravizadas, que vieram da África e se tornaram escravas, elas nunca aceitaram a escravidão. A escravidão ela sempre teve resistência, né? Então a pessoa nunca vai aceitar de forma passiva esse tipo de escravidão que era feito aqui no Brasil. Então os negros, como uma forma de resistência, eles fugiam, muitas vezes fugiam das fazendas. E para onde eles iam quando eles fugiam? Eles iam se abrigar em florestas, se abrigar em comunidades feitas no meio da mata, em aldeias, né? E essas aldeias que refugiavam esses escravos, que fugiam das fazendas, da opressão da escravidão, essas aldeias eram chamadas de quilombo, né? E essas pessoas que moravam ali chamadas de quilombolas, né? Bom, esses quilombolas, ali eles praticavam a sua cultura, ali eles praticavam a sua religião, tá certo? Então ali eles viviam em comunidade, tudo era comum a todos, tá certo? Dando continuidade aqui, o primeiro quilombo que se tem registro data do ano de 1575 na Bahia. Ao longo da história brasileira, os habitantes dos quilombos mantiveram seus costumes, como as festas, celebrando as colheitas e sua religião, que era proibida em muitos lugares do Brasil. Os quilombos foram muito importantes para a preservação de práticas sociais, culturais e religiosas africanas ao longo dos séculos. Mesmo após a abolição da escravatura em 1888, os quilombos continuaram a existir, pois eram comunidades já consolidadas. Nesse período também surgiram vários quilombos formados por pessoas libertas que buscaram trabalho no campo. Então, pessoal, assim era a vida nos quilombos, né? Esses quilombos, pessoal, eles não deixaram de existir após a escravidão, tá certo? Então, ainda hoje existem os quilombos, só que, é lógico, não da forma como antes. Hoje os quilombos eles ganharam um novo significado.
ganharam aí uma questão da ressignificação, né, que nós chamamos. Porque hoje esses quilombos, que antes eram habitados por escravos, são habitados hoje por comunidades quilombolas, que lutam pelo reconhecimento dessas terras, né? Então há essa luta aí da comunidade quilombola para que as suas terras sejam de fato reconhecidas. E é isso que vai falar um pouquinho aqui na página 248. Ó. Terras quilombolas na atualidade. Atualmente, existem comunidades remanescentes quilombolas no Brasil. Elas surgiram como uma forma de resistência à escravidão, porém foram ressignificadas. Ou seja, elas receberam um novo significado, né? Porque nós não temos mais essa escravidão como era praticada no passado, né? Através da mão de obra escravizada. Então, não temos mais isso, tá certo? No entanto, os quilombos, eles ainda continuam, né? Mas com um novo significado. E o que significa, então, esses quilombos na atualidade? Ó? Hoje, os quilombos são considerados por muitos símbolo da luta contra o racismo e de valorização da cultura negra. Como as comunidades quilombolas ocupam suas terras há muitos anos, elas são consideradas donas dessas terras. E aí nós temos aqui, ó, leia o trecho a seguir retirado da Constituição de 1988. No artigo 68 da nossa Constituição diz o seguinte, ó, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecido a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir os títulos respectivos. Então, assim, pessoal, a Constituição, ela garante, né? A Constituição, ela garante para as comunidades quilombolas o direito à terra. Mas uma coisa é estar na Constituição e outra coisa é isso acontecer na prática, tá certo? Então, essas comunidades quilombolas, ou seja, esse povo remanescente, né, esses descendentes de escravos, eles estão nos quilombos lutando pelo direito àquela terra, pela posse daquela terra, que até hoje encontram muitas dificuldades. Para que o governo reconheça uma terra como quilombola, é preciso que a comunidade daquela terra se reconheça como quilombola e envie documentos como relatórios de reuniões, histórico de comunidades, fotos, relatos de manifestações religiosas e culturais. Também podem ser enviados documentos de propriedade sobre terra, caso exista, fotos, certidões de nascimento, etc. Quando uma terra quilombola é reconhecida pelo governo, dizemos que ela é uma terra quilombola titulada. Então, assim, eles lutam, né, pelo reconhecimento das suas terras como terra quilombola. E quando eles reconhecem, quando eles têm esse título de reconhecimento de suas terras, essa terra é chamada de uma terra quilombola titulada. Reconhecer os direitos das comunidades quilombolas e povos indígenas sobre suas terras significa respeitar suas histórias e seus modos de vida. O brasileiro precisa valorizar de verdade suas origens indígenas e africanas, e a melhor maneira de fazer isso é protegendo as terras e as manifestações culturais de índios e quilombolas. O encontro dos índios e negros com os demais segmentos da sociedade brasileira não foi pacífico. Desde o início da nossa história, povos indígenas e comunidades quilombolas lutam para preservar seus territórios. Muitas conquistas já foram obtidas, mas infelizmente, a expansão do agronegócio e grandes obras de infraestrutura trazem novas ameaças. Desde 2007, o Fundo Brasil de Direitos Humanos apoia povos indígenas, comunidades quilombolas em todo o território brasileiro. Fundo Brasil de Direitos Humanos. Ao garantir o direito dessas populações, ajudamos a construir uma sociedade justa e igualitária. Então, nós temos aqui uma atividade para ser realizada, tá bom? Na página 249, que você irá realizar aí na sua casa, tá bom? Então, depois você faça aí essa atividade,
Nós vamos dar aqui continuidade e falar um pouquinho agora sobre a terra de colônias de imigrantes. Como você estudou no início da colonização do Brasil, todas as terras eram propriedade da coroa portuguesa. Ela cedia aos colonos portugueses o direito de explorar, povoar e cultivar essas terras. No entanto, esse não era um direito atribuído a todos os imigrantes. A partir do ano de 1800, o governo incentivou a imigração de suíços, italianos, japoneses, etc. Esses grupos vieram em busca de uma vida melhor, fugindo da pobreza, da fome, e tinham como objetivo trabalhar no campo. Aqui nós temos uma imagem, né, que mostra essas famílias de imigrantes japoneses, né, no interior do estado de São Paulo, por volta de 1930. Então, assim, foi incentivada a vinda de trabalhadores da Europa para o Brasil. Não só da Europa, mas também da Ásia, né, como no caso aqui o Japão, esses japoneses que aqui estão na imagem. Então, pessoal, foram várias as razões, né, vários motivos. Motivo, por exemplo, para ocupar território no Brasil, que ainda não estava sendo ocupado. Um outro motivo era a questão da mão de obra, porque com a libertação dos escravos, o Brasil ele iria precisar, né, de uma mão de obra. E devido à nossa elite fundiária ela ser muito preconceituosa, também a elite política também era muito preconceituosa, né? Eles quiseram também clarear, né, a população brasileira. Então também houve uma questão de preconceito, porque não deram assistência de emprego aos ex-escravos, aos negros, mas foram dar essas oportunidades de trabalho para pessoas que vieram de fora do Brasil. Aí quando esses imigrantes chegavam aqui, eles vinham através de um sistema de parceria. Eles vinham de outros países para trabalhar no Brasil, através do sistema de parceria. Só que esse sistema de parceria não deu muito certo, né? Porque os fazendeiros queriam explorar os imigrantes que vinham da Europa, que vinham da Ásia, porque os fazendeiros eles não tinham o hábito de trabalhar com mão de obra livre, pessoal. Eles trabalhavam a vida toda com escravos, então eles oprimiam os escravos, né? E de certa forma, eles tinham essa maldita herança, né, de oprimir, de opressão. E, de certa forma, eles levaram um pouco disso para a mão de obra dos imigrantes. Aí não deu certo, porque os imigrantes eles não eram escravos, tá certo? Mas eles eram tratados aqui no Brasil quase que como escravos, devido a eles serem explorados, né? Terem o seu trabalho explorado, tá certo? E eles se endividavam bastante. Quando eles chegavam aqui, já chegavam endividados, porque o fazendeiro dava para eles a moradia, dava para eles os insumos para eles plantarem. Em troca, eles ofereciam a mão de obra para o fazendeiro, né? E tinham lá uma partezinha que era para eles poderem plantar, para eles sobreviverem. Só que eles tinham outras necessidades, como roupa, necessidade de comprar outras coisas, e eles compravam na mão dos fazendeiros. E muitas das vezes não tinham como pagar, então eles já ficavam devendo bastante. E às vezes eles queriam retornar para o seu país de origem e não tinha como, devido à dívida que eles tinham com os fazendeiros. Isso vai gerar um problema, porque lá fora, né, na Europa, na Ásia, vai ser divulgado que no Brasil não era um bom lugar para os imigrantes virem, porque eles seriam explorados. Aí vai ser publicado um livro, né, na Alemanha, na França, vai ser divulgado muito esse livro, onde vai falar mal do Brasil, com relação ao trabalho dos imigrantes aqui no Brasil. E aí o Brasil vai ficar mal falado, né, no exterior devido a essa opressão que era feita sobre o trabalho dos imigrantes, tá certo? Então é mais ou menos isso, resumidamente, né, como era a forma do trabalho dos imigrantes aqui em nosso país, no Brasil, tá certo? Bom, essa é um resumo da nossa aula de hoje. Você vai fazer a atividade essa atividadezinha aqui, ó, da seção Mão na Massa, né, na página 249. Tá certo? Temos aí 3 perguntinhas e aí você faça, tá bom? Obrigado pela atenção, que Papai do Céu continue abençoando a todos e estaremos juntinhos aí na nossa próxima aula. Tchau, tchau.